Olá, queridos irmãos, prazer estar novamente com os amigos da Sociedade Espírita Jesus, e é um prazer a gente estar de novo conversando, debatendo de forma despretensiosa a respeito da doutrina espírita. Então, como é de praxe, nos nossos encontros, gostaria de convidar os amigos a acompanharem mentalmente uma prece de abertura. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti, num sentimento de paz, de prece, de recolhimento de amor, pedindo que nos ilumine nesse instante para que possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades na forma de gotas de luzes caem sobre nós. Que essas sementes do Evangelho frutifiquem em nossos corações e mentes, tornando-se árvores frondosas que abrigarão, nutrirão, protegerão a nós todos nesse acolhimento de sabedoria e amor. Que os benfeitores nos inspirem, nos iluminem, nos guiem, para que possamos, nesses momentos, atingirmos o máximo daquilo que foi previsto pela espiritualidade para esses momentos. Gratos que somos pela oportunidade recebida da encarnação, do contato com a doutrina espírita, das portas abertas do mundo maior, pedimos a autorização de darmos por iniciado o nosso encontro. Que assim seja. Então, meus amigos, uma vez mais, é um prazer estar com os irmãos. E o que trouxemos para hoje, segundo a recomendação do Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita Jesus, é de conversarmos a respeito do capítulo 56 do livro Fonte Viva, né? Que é uma coleção de livros ditados pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, coleção que se chama Fonte Viva, que recebe o nome desse primeiro livro, né, que é composto pelos livros, além do Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Ceifa de Luz. São livros bastante utilizados por nós, assim, nas nossas doutrinárias, na abertura de reuniões, encontros, trabalhos de harmonização e também no Evangelho no Lar. São sempre comentários evangélicos em que Emmanuel escolhe um versículo e tece considerações evangélicas e à luz da doutrina espírita sobre esse determinado versículo. Então, nos cabe hoje o comentário do item 56, que tem como título Renasce Agora, que é um comentário que Emmanuel vai fazer em cima do versículo do Evangelho de João, mais especificamente uma passagem bastante conhecida dos cristãos, dos espíritas também, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Então, sobre o título do capítulo Renasce Agora, Emmanuel começa seu comentário. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com a matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período da existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração.
a favor daqueles que nos ferem. Portanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura ferramenta da guerra. E vai seguir Emmanuel tecendo comentários, nos convidando, né, à renovação e o aproveitamento do nosso tempo, da nossa estada na Terra, como forma de renovação. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Emmanuel pega esse trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos e nos convida a uma transformação moral, a um renascimento diário, constante, através do nosso esforço e trabalho em nos melhorarmos, inspirados e à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Esse diálogo com Nicodemos, que vai estar inscrito, né, que consta do Evangelho de João, no capítulo 3, mas também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, transcrito no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é um capítulo em que Kardec vai utilizar trechos do Evangelho para trabalhar conosco a reencarnação, né? O nascer de novo, especificamente com o retorno do espírito sucessivamente do mundo espiritual para o mundo material, com a finalidade de evoluir, de progredir, de nos reformarmos e transformarmos moralmente. E nesse capítulo, mais precisamente no item 5, é transcrito o diálogo de Jesus com Nicodemos. Se vocês me permitirem, gostaria de ler para os irmãos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E segue. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o trecho que Emmanuel selecionou para o comentário. E disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. Não te admires do que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Ele nem de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Então a gente vê assim, que a ideia da reencarnação, ela era conhecida do povo judeu, à época de Jesus. Ela era bem conhecida. Ela era conhecida pelos místicos essênios. Ela era conhecida pelos fariseus.
a seita que conhecemos como dominante da época, a qual pertencia Nicodemos, a seita que liderava politicamente os judeus naquela época, hegemônica, dominante. Só os saduceus, seguidores do profeta Sadoc, que eram praticamente materialistas, acreditavam que morreu, acabou. Né? Então, a grande maioria dos judeus tinha a reencarnação como um dos preceitos aceitáveis. Tanto que Flávio Josefo, depois, nos seus escritos, Guerras Judaicas, que são um dos testemunhos históricos mais importantes que nós temos da antiguidade, reporta isso quando descreve os fariseus, que era uma seita que, dentro dos seus preceitos, eles acreditavam na reencarnação. Então, tanto que Jesus se surpreende de Nicodemos não ter esse conhecimento. Então, existia um conhecimento, embora fragmentado, impreciso, não aprofundado, da reencarnação por parte do povo judeu. Tanto que vários episódios do Evangelho remetem a isso. Então, essa conversa, esse episódio se passa assim, à noite, né? De noite, onde Jesus teria mais privacidade, e também Nicodemos não se expunheria tanto, não se expôs tanto, quase que escondido, né, para não ser visto pelos outros companheiros seus. Um homem, um fariseu, que era um doutor da lei, um líder dentro dos judeus e do sinédrio e dos fariseus, de nome Nicodemos, que é um nome grego, né? Nicodemos quer dizer Nico, vencedor, demos, povo, vencedor do povo. Né? Aí a gente vê como a cultura grega era muito forte, né? Era um judeu de nome grego, Nicodemos. Uma pessoa, um fariseu importante, procura Jesus e reconhece Jesus como mestre, né? Como seu igual, e também Jesus como mestre, pela profundidade das coisas do ensinamento de Jesus e pelas maravilhas, pelos prodígios, pelas curas que Jesus, pelos fenômenos que Jesus provocava, que se manifestavam por seu intermédio. Né? E essa impressão forte de Nicodemos, né, Jesus comenta: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que Jesus fala? Né? Que ninguém pode elevar-se, fazer as coisas que eu faço, chegar no nível que eu estou, né, ao reino de Deus, ao estágio que vem depois da humanidade, a condição de filho do homem, quer dizer, aquele que vem depois, que já passou pelo estágio da humanidade, que está além do que o homem é, que era o seu caso de Jesus, se não nascer de novo. Né? Essa frase é uma frase emblemática de Jesus. E Nicodemos não entende. Para surpresa de Jesus, Nicodemos não entende. Né? Surpresa não, né? Porque Jesus sabia. Né? Captava os pensamentos de Nicodemos. E Nicodemos, mas como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Aí Jesus explica, já toma uma posição mais austera, né? Mais professoral. Em verdade, verdade eu digo, se o homem não renascer de água e de espírito, não pode entrar no reino do reino de Deus. Então, agora, Jesus já fala de reino dos céus e de reino de Deus como sinônimos. Né? Esse reino divino, que, na verdade, nada mais é do que o plano espiritual superior que o homem adquire e alcança depois que passa esse nível mediano que todos nós estamos matriculados, tá? Pós-humanidade, né? Os planos espirituais mais elevados.
E por que ele fala que um homem que não renasce da água e do espírito? Né? E essa interpretação sempre causou muita dúvida e alguma discussão. Vamos explicar mais na frente. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito que é preciso que nasças de novo. O espírito sofre onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido de espírito. O que é essa questão do que, em verdade, se não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus? Bom, as religiões cristãs tradicionais, né, interpretam de uma forma um pouco diferente de como nós espíritas vemos. Né? Utilizo essa fala no sentido literal com relação à água para falar do batismo, né? Daí, portanto, do rito, do sacramento do batizado. Então, que a água é o batismo, o Espírito, para os católicos, é a unção do Espírito Santo, e para os evangélicos, o renascimento do Espírito é a transformação do cristão após o batizado. Né? Para o católico, o batizado é feito ainda na criança, então é a água e a unção do Espírito Santo que o sacerdote promove na criança, uma bênção, uma manifestação espiritual. Nos evangélicos já é o batismo também com a água, mas o comprometimento de uma mudança espiritual, uma transformação desse que se assume agora como cristão. Então, nas duas interpretações desses ramos comuns do cristianismo, está associado ao batismo. O espiritismo vê de uma forma bastante diferente, e explicamos por quê. O renascimento da água nada mais é do que o retorno do espírito à vida corporal, através da reencarnação das vidas sucessivas. Por que essa simbologia com a água? Porque os judeus, naquela época, acreditavam que a origem da vida vinha da água. Inclusive, até a terra, os animais, todos os seres vivos surgiram da água no momento da criação. Então, era o entendimento, a visão da época, que a vida se originava da água. O que era reforçado pelo momento do parto, onde a criança estava mergulhada, né, na bolsa com um líquido amniótico. Né? Então, com o rompimento da bolsa, vinha o nascimento. Né? O bebezinho vinha da água, imerso, né, numa bolsa, numa água. Então, não é nasce da água, é de água. A água como um surgimento da vida, simbolizando o retorno do espírito à carne. E em espírito, é que o espírito retorna à vida corporal. Então, quando Jesus diz o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito, o que é nascido de carne é carne. Quer dizer, o que vem da água, né, na visão deles, o que surge na carne está sujeito a toda a hereditariedade, a questão genética que herda dos pais. Já a questão espiritual é o somatório das nossas experiências em vidas passadas, que vão fazer com que essa memória espiritual, essa vivência do espírito, vai fazer com que ele tenha respostas diferentes de outros a estímulos semelhantes na vida social, na vida física. Então, ele renasce para o mundo em corpo e em espírito, em água e em espírito. Por isso que ele vai dizer no final, o espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com o homem que é nascido do espírito. O que quer dizer isso? A gente não sabe de onde vem, porque no nosso atual estado evolutivo nós não nos recordamos das encarnações passadas. E não sabe para onde vai, porque tampouco nós nos recordamos, nós sabemos as nossas encarnações futuras. Nós temos uma vaga intuição,
de forma inconsciente das nossas reencarnações passadas, que é a nossa memória espiritual, né? Então, esse é um profundo ensinamento a respeito da reencarnação e como a reencarnação é um processo renovador, de recomeço. Cada reencarnação é um recomeço, é uma nova oportunidade para progredirmos e para evoluirmos. O ensinamento de Jesus ao doutor da lei de Israel, que não dominava o conhecimento a respeito da reencarnação, é um ensinamento que vale para nós até hoje. E como o entendimento da reencarnação nos frisa a oportunidade que temos estando aqui agora. O quanto nos é importante esse novo recomeço, onde nos melhoramos resgatando faltas passadas e crescemos, nos melhoramos evoluindo em conhecimento e em sentimentos, do qual o mais importante é o amor. Essa reencarnação é uma oportunidade ímpar, esperada por nós durante muitos anos, muito tempo no plano espiritual, para que possamos estar nesse contexto com espíritos que nos são importantes, familiares, amigos, colegas de trabalho, num contexto social, histórico, que nos seja favorável para o nosso aprendizado e tendo oportunidade de crescimento no trabalho, no convívio familiar, no acesso ao conhecimento espírita, importantíssimo para a dilatação, ampliação do nosso conhecimento espiritual, construção de uma moral, de uma vida ética nova, diferenciada da que tivemos no passado. Então, Emmanuel nos fala muito, voltando ao capítulo, ao texto do mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, ele nos fala muito da importância do recomeço, não só dessa encarnação, mas de cada momento dela, de cada segundo, de cada dia, de cada hora, que são oportunidades ímpares que temos que aproveitar. Aproveitando as oportunidades, aproveitando os relacionamentos, aproveitando os ensinamentos que todo momento ela nos oferece, e sendo ativos, laboriosos, absorvendo esse conhecimento, esses ensinamentos, nos transformando, nos modificando. Renascendo para a vida, para o progresso, a cada minuto. E encerra o professor de espiritismo, o filósofo, o educador Emmanuel. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Quem que não é incompreendido nesse mundo de provas e expiações? Alguém não te entende, diz Emmanuel, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Renasce agora em teus propósitos e deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Então, Jesus é muito claro. Nós não vamos alcançar o reino dos céus, que é essa condição feliz que o Espírito tem, de pleno, uno com o pensamento do Criador, dominado suas paixões, potencializado seus sentimentos, plenos de conhecimento, todos esses numa vivência ética, empática. Nós não vamos alcançar esse nível que Jesus chamou de reino dos céus, de reino de Deus, numa encarnação.
Nós precisamos de muitas experiências na Terra para agregarmos conhecimento, refinarmos sentimentos e conduzirmos uma coexistência empática, fraterna com nossos semelhantes e éticas, assumindo uma existência, uma função de co-criador, de mensageiro, de trabalhador divino na Terra e no universo de uma maneira geral. Nós não alcançamos isso em uma encarnação. Nós precisamos de várias encarnações para isso. Por isso Jesus fala, ninguém pode conhecer o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo. Precisamos de vários renascimentos. Precisamos de vários recomeços. E cada recomeço é uma oportunidade de trabalho, é uma proposta, é um projeto de desenvolvimento e de evolução. E Emmanuel aprofunda, esmiuça, onde dentro de uma encarnação, cada momento é também um recomeço, é também um instante de renovação, é uma oportunidade de nos transformarmos, de renascermos, nos tornando espíritos melhores. Cada desafio, cada oportunidade que aparece para nós é um trabalho prático de autoaprimoramento. Aproveitemos as pessoas difíceis, as enfermidades, as dificuldades no trabalho, as questões sociais, os reveses econômicos, para extrairmos desses eventos adversos ensinamentos, saberes que a superação desses obstáculos provoca em nós, nos tornando espíritos melhores, agregando saberes novos que nos fizeram superar esses desafios, particularmente no campo do conhecimento e fundamentalmente no campo do sentimento e na evolução do amor. E aí estaremos renascendo melhores e plantando, construindo reencarnações, retorno, nascimentos novos, onde seremos mais felizes e mais plenos. Esse foi o ensinamento do Cristo, esse é o aprofundamento que a doutrina espírita pode nos promover. Todos já fomos Nicodemos. Nesse momento em que podemos entender a reencarnação de uma maneira maior, mais profunda, e aplicá-la nos ensinamentos cristãos, despertados pela doutrina espírita, que possamos todos aplicar na nossa vida diária, construindo uma realidade melhor, mais propícia ao nosso progresso, e evoluindo e nos melhorando com isso. Encerro com as palavras de Emmanuel. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga, sob a égide de Jesus, nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos. Convidamos os irmãos a nos acompanhar numa prece de encerramento. Pai amado, auxilia-nos nessa encarnação. Que possamos, nesse renascimento, nos aprimorarmos, renascendo a cada dia, a cada segundo, a cada instante, melhor. Aproveitando os desafios que o nosso programa reencarnatório nos oferece. E crescendo, evoluindo, nos transformando a cada etapa, a cada desafio, a cada proposta. Gratos pela oportunidade recebida, agradecemos o amparo do alto, ao mesmo tempo que assumimos o compromisso de trabalharmos com afinco para a nossa evolução e o nosso crescimento espiritual. Com a permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, encerramos nossa singela conversa de hoje.
Muita paz a todos. Obrigado, irmãos, e convidamos a todos a se aprofundarem mais, lendo o capítulo 56 do livro Fonte Viva, que tem sob o título Renasce Agora, e o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também o livro 2 do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que foi o material que usamos como biografia para a nossa conversa de hoje. Muita paz a todos, fiquem com Deus.